Olá, dias de paz para nós. Voltando para uma breve reflexão, vamos falar sobre sensibilidade humana. Há algo que vem ocorrendo e, como já falamos no vídeo anterior, as reflexões que nós estamos procurando trazer, tentando colocar em pauta, são justamente temas que neste momento, neste período que nós estamos vivendo, que não é nada novo na realidade, mas que requer atenção. A nossa sensibilidade humana ela está bastante deficiente. Por quê? Porque nós estamos sendo guiados, orientados por uma percepção da personalidade, desse ego que nos orienta, que nos dá a direção em relação à vida para um caminho tortuoso, para um caminho de dessensibilização, onde nós não conseguimos, na verdade, olhar para os nossos semelhantes e até os seres vivos em geral e perceber que são seres que necessitam do nosso cuidado, necessitam da nossa atenção, necessitam daquilo que é o acolhimento que todo ser vivo no planeta requer dentro do seu meio, do seu habitat. A nossa sensibilidade ela está realmente se perdendo bastante e precisamos voltar com urgência a nossa atenção para este ponto. Fiquei sabendo alguns dias atrás, infelizmente, sobre um caso de uma pessoa muito querida que foi agredida fisicamente, ou seja, foi uma agressão no lar, né? E isso é algo que vem acontecendo com muita frequência. Nós tivemos em 2018 uma estatística que demonstrou que 263 mil mulheres foram agredidas. Isso realmente é algo para ser pensado, analisado e com muita cautela nós temos que realmente tomar algumas medidas. E quando eu digo nós, somos nós em termos de sociedade, que abrange inclusive os governos, aqueles que são infelizmente irresponsáveis em relação ao olhar para aquilo que é a sua posição, o que deveria realmente estar acontecendo, a preocupação, o cuidado, a atenção sobre as necessidades das pessoas, e isso infelizmente não acontece. Não vamos apontar aqui A ou B, uma questão lógica e muito certa é que cada um sabe exatamente aquilo que está fazendo, por mais que a sua personalidade esteja e seja neste momento doente e completamente fora daquilo que é o senso da realidade. Então essa sensibilidade que nós estamos falando vem atingindo não só as mulheres através de agressões físicas, mas também psicológicas, assim como igualmente também abrange as crianças, meninas que infelizmente estão sendo aí agredidas, estão sendo invadidas dentro da sua inocência, dentro da sua pureza. E também se diga, essas mesmas crianças estão hoje lamentavelmente muito dispersas, não têm direção em relação à vida, com famílias desestruturadas, com pessoas que não têm conteúdo para oferecer. Então é preciso sim que nós, enquanto sociedade, pensemos a respeito, falemos sobre isso, que os debates aconteçam, que as ações mais ainda surjam, como existem muitos por aí que estão sim voltados para esses temas e estão cuidando, procurando, num bom sentido, combater essa desigualdade e essa visão tão mínima, tão superficial que infelizmente ainda existe na sociedade mundial. Da mesma maneira, nós falamos também sobre a agressão em relação aos homens. Por mais absurdo que possa parecer, as agressões em relação ao homem dentro de casa aumentaram significativamente. Então, o que acontece com essa personalidade? O que acontece com aquilo que nós chamamos de eu, né? Porque nós falamos eu, pessoa, eu, ser. Que ser é esse? Que pessoa é essa que consegue levar toda a sua guerra, todo o seu ódio, toda a sua agressividade para a vida de outro, invadir a vida do outro de tantas formas possíveis e imagináveis? Sim, existe a necessidade de uma mudança urgente. E é por isso que temos que pensar e principalmente falar a respeito, não se calar,
Sim, dizer, olha, aceito, não aceito, e entender que nós não temos, em hipótese alguma, o direito de invadir a vida de quem quer que seja. Podemos errar, é um fato, vamos errar em muitos momentos, vamos cometer faltas e falhas, mas nós podemos sim trabalhar isso, nos conscientizar, seja aquele que agride, seja aquele que é a vítima, seja aquele que inconscientemente está vivendo de uma forma que poderia, quem sabe, transgredir as suas próprias condições morais, físicas, intelectuais. Pense nisso, reflita sobre isso, porque nós estamos vivendo tempos em que é necessário, sim, nós olharmos para o nosso semelhante, para os nossos semelhantes, para aqueles que são os nossos mais próximos, ou quem sabe, aqueles que não estão tão próximos, mas que precisam, sim, ter voz diante de uma sociedade que infelizmente vai discriminando, como também é o caso aqui na discriminação daqueles que são os transexuais, ou seja, a orientação sexual de uma pessoa, ela não dita aquilo que é a sua divindade, aquilo que é o seu fator mais interno. E quando eu chamo de divindade aqui, é um ser real, algo que muitos não acreditam, podem não considerar, mas nós somos semelhantes, inclusive e até, para quem não considere mais nada, biologicamente. Não existe diferença, não existem fatores que tornem uns melhores que os outros, muito pelo contrário. Então há temas para serem debatidos e cada um destes que nós estamos falando existe um porquê, existe um motivo. E esse motivo crucial e principal está exatamente naquilo que é a personalidade. Aquilo que foi criado através do que a mente e as emoções dessa grande humanidade vem gerando ao longo do tempo. Então fica aqui essa reflexão para que a gente possa, quem sabe, parar alguns instantes, alguns minutos e observar se nós estamos realmente trazendo para aqueles que são os nossos irmãos, irmãs, semelhantes, como já falamos anteriormente, os seres vivos de uma forma geral. Será que nós estamos trazendo algo realmente elevado, feliz, pleno? Então, vamos pensar a respeito. Tem uma frase muito famosa, muito interessante de Platão, que ele diz: aonde não há igualdade, não é possível sobreviver ou permanecer a amizade. A amizade não perdura. Então, vamos pensar nisso. Será que estamos sendo efetivamente amigos de todos aqueles que pertencem ou fazem parte da nossa vida? O pai, a mãe, os irmãos, esposa, esposo, enfim, companheiro, companheira, não importa aí como a gente diz, o apelido que se dê. Mas existem muitas pessoas que fazem parte do nosso mundo. E quão grandioso nós estamos sendo através da nossa personalidade, ou, na verdade, quanto de orgulho e dessa deficiência que nós apresentamos pela humanidade está sendo reportado ao outro. Vamos pensar a respeito. Quem sabe nós consigamos ainda, em curto prazo, reverter toda essa situação que é tão drástica e, infelizmente, nós temos sim que falar a respeito. Abaixo a violência, abaixo a diferença, abaixo a discriminação, abaixo a tudo aquilo que faz parte de uma personalidade doente e que precisa de cura urgente. Gratidão. Bênçãos.